Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. Primeira página é uma bomba hoje que nós vamos saber direto do Rio de Janeiro com o nosso repórter Alessandro Lobianco, que é o lado carioca do A Tarde é Sua, e envolve a Pituchita, não é? A Paquita, não me lembro o nome dela agora, mas tem a ver com ela, não é? Ana Paula. Isso, a Ana Paula, você se lembra, ela esteve até aqui no nosso programa também, falando aquela briga toda dela com o marido, que virou caso de polícia, que o advogado dela, o doutor Silvio Guerra, depois que viu aquelas cenas dela se machucando, ela se cortando, abandonou o caso. O outro advogado, outro escritório que pegou a causa, tentou transformar aquilo com um discurso de que ela estava se machucando de revolta, porque ela não conseguia sair daquela situação, mas não colou para ninguém, na verdade, não é? Quando se pensava que a história tivesse acabado por aí, porque ela até andou posando com outro namorado, aquela coisa toda, como vocês viram, né? As coisas vão andando do lado de fora e vão andando num outro ritmo, do lado de polícia, de justiça, e várias coisas estão tendo prosseguimento. No caso dela também tiveram, e é aí que vem essa bomba que o Alessandro Lobianco vai contar hoje aqui pra gente. Eu acho que se a Ana Paula ainda tinha planos de ser, né, convocada para a Fazenda, acredito que não vai rolar. Não vai rolar, e o que vem por aí é coisa séria, é coisa pesada, pode, né, infelizmente virar a vida dela pior. A gente não é isso que nós estamos querendo, nem ninguém está desejando, a gente só está relatando os fatos, a maneira como eles aconteceram, né? O comportamento que ela teve nessa história, que acabou fazendo com que ela deixasse o papel de ser vítima de um marido agressor para também ser cúmplice numa história muito complicada de um relacionamento doentio que acabou numa separação bastante tumultuada, mas esse não é o último capítulo dessa história, tá? Então o nosso repórter tem acesso a uma série de novos acontecimentos, tem acesso a uma série de consequências que isso vai trazer e outras que ainda podem vir para o caminho dela, e as coisas realmente vão se complicar. O ex-marido também fala nessa situação, mandou um depoimento aqui pra gente e que nós vamos mostrar para vocês também hoje aqui no nosso programa. Então, a situação basicamente é essa, são desdobramentos. A barra pesa para Ana Paula, pesa bastante em duas situações, gente, não é em uma só não, em duas situações, por isso que eu estou dizendo, né? Ela está cogitada numa lista de possíveis candidatos à Fazenda, mas acredito que não vai rolar. Se não estiver, ótimo, mas se realmente ela estava ou ela esteja ainda nessa lista, acredito que a Record TV vai retirá-la, né? Não estou falando pela emissora de jeito nenhum, estou falando como, né, apresentadora, como alguém que fala de televisão o tempo todo, que sabe como é que as coisas funcionam e que tem a chance, é essa mesmo. Reality show não vai ser dessa vez, não vai ser dessa vez, depois que vocês tiverem a ideia de tudo isso que realmente vai rolar. Talvez nem ela saiba, é isso que eu vou dizer para vocês, talvez nem ela saiba o que tem por aí no caminho dela. Não sei se ela já foi comunicada, não sei se ela já foi avisada, não sei se ela está preparada também para o que vem aí, mas se não estiver, é bom começar a estar realmente. Também não sei se está ainda com aqueles dois advogados que a acompanharam aqui ao nosso programa. Se não tiver, é bom arrumar advogados novos, né? Porque a situação realmente está preta para o lado da Ana Paula, da ex-Paquita, conhecida como Pituchita. Nós vamos agora para o Rio de Janeiro com o nosso repórter Alessandro Lobianco, e ele vai começar a destrinchar essa história para a gente, contar quais são os novos acontecimentos que fizeram e vão fazer com que a situação da Ana Paula fique ainda mais complicada do que já estava. Boa tarde, Alessandro Lobianco. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Olha, como você falou, Sônia, duas bombas aí, duas bombas exclusivas. E eu acredito que nem a Ana Paula, como você falou, tenha conhecimento
dessas duas bombas aí, Exatamente. porque são movimentações que ocorreram essa semana, né? A gente está no início da semana ainda, quer dizer, ontem, né? Começou a semana, ontem essa movimentação já aconteceu, Sônia. E a primeira bomba, Sônia, ela trata de um assunto que a gente está acompanhando aqui, que é desse processo envolvendo a automutilação, né, da Ana Paula. A gente deu essas imagens aqui com exclusividade também no programa. Então, o que acontece, Sônia? A polícia terminou um inquérito que apurava essa história, já remeteu a decisão da polícia para o Ministério Público. O Ministério Público já formou opinião sobre isso e já encaminhou para a Justiça, e a Justiça já se manifestou, Sônia. A Polícia Civil resolveu indiciar a Ana Paula, pediu o indiciamento dela pelo crime de indiciar. A polícia pediu o indiciamento dela ao Ministério Público por denunciação caluniosa, que é um crime que prevê reclusão de 2 a 8 anos. O Ministério Público recebeu essa denúncia, aceitou, concordou com a denúncia e pediu à Justiça, ao Tribunal de Justiça, o indiciamento criminal da Ana Paula. Ontem, Sônia, a Justiça recebeu o pedido de indiciamento do Ministério Público e concordou. Pediu o indiciamento, colocou a Ana Paula Almeida agora oficialmente como ré de um processo criminal e vai instaurar agora o processo para que ela possa se defender dessas acusações e começarem as audiências. Eu queria ler, Sônia, ontem o trechinho exato que a Justiça aceita o indiciamento da Ana Paula, que foi publicado ontem, inclusive, no Diário Oficial. E a juíza diz o seguinte: o Ministério Público ofereceu denúncia contra Ana Paula Martins de Almeida, dando-a como incursa nas penas do artigo 339 do Código Penal. Após um cuidadoso exame de procedimento policial que serviu de lastro à inicial, verifica-se a presença de todas as condições necessárias à deflagração da ação penal. Quer dizer, nesse momento, então, a juíza está falando: eu aceito o pedido de indiciamento do Ministério Público e que comece o trabalho aí de acusação, né, para que ela possa se defender. Então, é uma acusação muito séria que o Ministério Público faz, Sônia, mas ela é reconfessa desse processo, né, porque ela já confessou, inclusive em emissoras de televisão, que realmente ali teria se automutilado numa situação ali de desespero. Então, fatalmente, ela vai ser condenada nessa ação e vai deixar de ser ré primária, Sônia. Então é isso, o ponto dela ser indiciada é justamente porque ela se automutilou e empurrou a culpa no marido. Tenha sido por desespero, que foi a versão oficial depois dos advogados, né? Depois que o doutor Silvio Guerra abandonou a causa por conta disso, porque flagrantemente ela estava fazendo aquilo para jogar a culpa no marido mesmo. Depois os novos advogados tentaram, né, amenizar a situação, dizendo que foi por desespero, porque ela não conseguia sair daquela história, que foi exatamente o que ela disse aqui pra gente, e eu falei para ela que não era o que me parecia, na verdade. Então, agora a situação é essa, não interessa qual motivo, né? Interessa que ela realmente se automutilou, ela se cortou e ela empurrou a culpa no marido, ela denunciou o marido por conta disso e não era verdade. Então, essas imagens, e na época a gente disse isso aqui, né, já seria um motivo para que realmente ela tivesse que responder por uma mentira como essa. E foi o que aconteceu, não é, Alessandra? Sônia, agora a juíza já determinou que ela tenha 10 dias corridos. Quer dizer, já é uma coisa rápida, por isso que eu acho que ela entrar na Fazenda vai ser uma coisa difícil, porque ela já vai ter que começar a comparecer em juízo para participar das audiências, para apresentar sua defesa e como se trata de um processo criminal, dificilmente a justiça vai aceitar que um representante faça isso por ela, porque a justiça vai querer escutar o depoimento pessoal dela. Agora, Sônia, se a situação da Ana Paula se complicou em decorrência desse fato que a gente já estava acompanhando e já tinha essa expectativa que ela fosse ser indiciada, até pelo fato dela ser réu confessa nesse processo,
caiu ontem, a gente descobriu uma bomba que pode complicar demais a vida da Ana Paula, inclusive se confirmada e ela for condenada por essa denúncia, como ela deixaria de ser réu primária em face desse primeiro processo aí envolvendo o marido e a automutilação, é uma bomba que pode levá-la à cadeia. Eu conversei com muita gente, é uma coisa muito séria, Sônia, que é o seguinte: uma pessoa protocolou uma denúncia no Ministério Público, a gente tem até a numeração desse protocolo, é o protocolo de denúncia número 666359, é o procedimento de denúncia 666.359 aqui do Ministério Público do Rio de Janeiro. Sim. Eu tive acesso exclusivo a essa denúncia, Sônia. Eu vou ler exatamente o que uma pessoa foi denunciar ao Ministério Público e que, inclusive, colocou documentos que a gente também teve acesso como fins de prova. Quer dizer, essa pessoa diz o seguinte para o Ministério Público, Sônia. Peraí. Essa denúncia, ela é mais pesada do que essa do marido ainda, não é isso que você está falando? Eu achei, Sônia. Eu achei porque envolve uma pessoa que já faleceu. Ixi. E envolve uma possível tentativa de enganar a própria justiça. Tá certo. Então são dois atenuantes, né, que a justiça coloca como fator de gravidade para valorar ainda mais a pena, que é utilizar uma pessoa que já faleceu, é um agravante, ou tentar ludibriar a própria justiça. Agora, quando você usa os dois elementos, Sônia, o agravante fica muito grave. E o que essa pessoa denuncia ao Ministério Público, Sônia? Que suposto delito seria esse? A pessoa diz o seguinte: comunicação de crime contra Ana Paula Martins de Almeida, tipo penal, falsificação da assinatura da sua mãe, Margarida Martins de Almeida. E aí ele faz um resumo ao gabinete, à promotoria do Ministério Público, que diz o seguinte: Ana Paula é autora em ação de uso capião. Contudo, falsificou a assinatura de sua mãe em documento particular de doação com data de 2010, trapaceando contra seus irmãos, contra os réus desse processo e contra o Estado de Direito. E aí ele continua na denúncia. Agravante é que no ano de 2011, Ana Paula distribuiu ação de uso capião do mesmo imóvel, juntando esse mesmo documento falso. Perdeu a ação porque deixou o processo paralisado, ou seja, ela parou de mexer. Deu um certo tempo, o processo foi arquivado por desistência dela mesmo. Mas o que acontece? Essa pessoa resolveu fazer essa denúncia porque a Ana Paula agora, no mês passado, resolveu abriu uma nova ação pedindo aí esse imóvel novamente, essa mesma ação de uso capião. Então, essa testemunha aí que faz essa denúncia, ela diz que não tinha denunciado nada porque tinha visto que ela tinha desistido dessa ação lá atrás e falou, não vou comunicar à justiça porque não foi para frente, ela deixou isso para lá. Mas como ela resolve agora pedir isso novamente, essa pessoa diz que achou por bem comunicar ao Ministério Público a falsificação dessa assinatura. A gente conseguiu, Sônia, 2 documentos que já foram enviados para o Ministério Público. Um é um documento que foi arrolado ali como verdadeiro, que é a verdadeira assinatura da mãe da Ana Paula, que é uma assinatura que ela fez quando adquiriu esse terreno ali, entrou para morar ali nesse terreno no ano de 96. Certo. Ela faleceu em 2013, em decorrência, né, de uma doença e que ela foi uma coisa bem penosa para ela, não foi de repente. E a denúncia que essa pessoa faz é que em 2011, enquanto a mãe da Ana Paula estava acamada, ela já teria feito esse documento passando a posse do terreno ali do imóvel para ela gerir, né, para ela tomar conta, só que essa assinatura teria sido feita por ela mesmo. Nesse documento, essa data de 2010 teria sido uma data falsificada e essa pessoa agora encaminha isso para o Ministério Público pedindo uma perícia entre as duas assinaturas para que fique comprovado, segundo esse denunciante,
que esse segundo documento, passando a posse da mãe da Ana Paula, da dona Margarida, para a filha, seria um documento falso para enganar a justiça aí, já com a mãe da Ana no leito de morte, ali próximo ao falecimento. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, que coisa isso, né, gente? Nós não somos peritos nem nada, dá para ver o M, né, Vlad? Boa tarde, Vlad, boa tarde, Thiago Rocha, boa tarde, Felipe Campos. A gente vê o M de Almeida, é completamente diferente da assinatura considerada verdadeira. É o que eu acho mais gritante ali, o resto é de perícia mesmo. Uma coisa que parece que a pessoa tentou desenhar... algumas pessoas que eu conversei, é que uma coisa que o pessoal ressalta, que as pessoas que eu conversei sobre o caso, é que a assinatura da mãe tá com a grafia muito parecida da assinatura da filha. Sim. O arredondado ali da grafia tá muito semelhante. Olha só, hein? Muito complicado, gente. Você sabe que aí isso remete também a gente ao caso da Beth Lago, quer dizer, não se respeita... É o mesmo delito, Sônia. É o mesmo delito, porque você não respeita mais pai e mãe nem na hora da morte, gente. Não tá ali sofrendo, não tem um coração de luto, não tem uma dor de perda, tem se antecipar e tomar as devidas providências para ficar com aquilo que tiver para te deixar, mesmo ao preço de lesar os seus irmãos. No caso da Beth Lago, o irmão lesando a irmã, e no caso dela, não sei, da Pitita, quantos irmãos ela tem, mas ela estava lesando os outros herdeiros para ficar com tudo para ela. Se isso for comprovado, claro, essa questão ainda está sendo investigada, mas surpreende muito esse tipo de comportamento, né? Cadê o amor de família? A gente sabe que família é aquela coisa, toda família tem seus problemas, mas todo mundo normalmente está unido, existe o sentimento da fraternidade, do laço afetivo, e essas coisas estão se dissolvendo a esse ponto de você não sentir nem a morte, aliás, você querer se aproveitar da morte do pai ou da mãe para ficar com os bens materiais. Gente, isso é canalice, isso é falta de caráter, isso é pobreza de espírito total. Acho que nem espírito essa pessoa tem mais. Onde é que a gente vai chegar? No subsolo da humanidade? É uma coisa que choca, de verdade me choca bastante mesmo, porque é muito lamentável você ver uma coisa dessas. Quer dizer, ali você não está pensando em ninguém, nem mãe, nem pai, nem irmão, que família que se dane, eu quero a casa, como o outro, né, pelo jeito só queria a herança. O resto, olha, não tem nenhuma importância, quer dizer, só olha para o próprio umbigo, é aquela pessoa, sei lá, não sei se eu posso usar essa classificação, mas me parece coisa de psicopata, na verdade, né? Fala, Alessandra. Sônia, e se ela for condenada, se ficar comprovado mesmo essa denúncia, é um crime que, particularmente, é muito pior do que o de denunciação caluniosa, porque aí a gente já está falando de estelionato e falsificação ideológica com uma pessoa já falecida. É gravíssimo esse crime. Aí é muita chance de ir para a cadeia, realmente, viu? Vamos ouvir aqui a opinião dos nossos convidados. Vlad, começa com você. Situação grave, né, da ex-Paquita, porque eu estava prestando atenção quando o Alessandro falou, quando o Ministério Público aceita um pedido e já indicia a pessoa, é que a situação dela já está a ponto de explodir e logo vir aí um veredito. Bem documentado, você viu a questão do Neymar? O Ministério Público arquivou o caso, então tranquilo, as duas instâncias em que ele esteve envolvido. No caso dela, tem essa questão com o ex-marido que está prestes a ir de um julgamento. Sim. Agora, esse caso aí, essa bomba exclusiva que o Alessandro traz, pelo que eu entendi, a mãe deixa uma casa, ela supostamente teria feito uma assinatura falsa, a gente vê nitidamente que ali existe uma diferença muito grande. E olha que a gente não entende nada entre disso. as duas assinaturas. Bater o olho, você já Você vê que a letra de cima é precisa. A de baixo é como alguém tentou desenhar, copiar. né? Como você disse, a letra G está diferente, a letra M está diferente, né? O M de Almeida é o mais gritante. O M de Martins, enfim, tem muitas diferenças aí que qualquer um pode, inclusive, como o perito já diz ali, verdadeira e assinatura falsa. Sim. Ela quer passar o imóvel supostamente para o nome dela, também tem um processo de uso capião, quando ela prova que já morou lá por algum tempo e o imóvel seria dela. Mas aí ela passa por cima da justiça com relação à questão de fazer um inventário. Sim. Se a mãe faleceu, tem que ser esse inventário distribuído entre as partes. Sim.
Por outro lado, ela quer o imóvel só para ela e deixa os irmãos a ver navios. Exatamente. A situação dessa menina vai se complicar e muito. E com relação à fazenda, a minha fonte garante que ela não estará nesta edição. Não estará por conta disso tudo ou não Já estava não estava. na lista? Então, Especulação que... melhor para a fazenda, ainda não tem uma complicação não vou contar com a presença dela. A se resolver, não é? Então, diga, Tiago. Olha, se o conselho fosse bom, não se dava, vendia-se. Mas eu tenho um conselho para te dar, Ana. Vá procurar ajuda, procure uma ajuda psicológica, vai ver o que está acontecendo há muito tempo na sua vida. Porque aquelas imagens que a gente exibiu aqui, elas falavam por si só. Claro. Né? Quando a pessoa se automutilou, a gente, pô, isso não é normal. Aí você pega, tem num outro momento, tempos atrás. Aí você vem para uma acusação. Não é grave, é gravíssima, entendeu? De falsificação de documentos. Então, Ana precisa colocar o pé no chão, precisa entender o que está acontecendo com você, as suas fraquezas, as suas fortalezas, o que aconteceu nos últimos tempos, porque não é normal, Sônia Abrão, não é normal você deixar alguém para trás, mas, assim, sendo do seu próprio sangue. Com certeza, mas eu acho que não está nem um pouco interessada, porque tudo que já tinha acontecido em relação ao marido, a gente falou tudo isso, procura ajuda, procura um psicólogo. Faz um mês só que ela reabre essa situação, não é, Alessandro? Com a mesma base, assinatura falsa da mãe, segundo do que ela é suspeita, na verdade. Tem um mês isso. Quer dizer, ela já viveu toda aquela triste experiência, não é? Da história da separação com o marido, da automutilação, aquela coisa toda. Procurou ajuda? Procurou nada. E tem mais um detalhe ali, e está fazendo coisa pior ainda. Viu, Sônia? Porque quando a produção colocou, olha, está sendo outro crime. Será que é mais um além desses que nós estamos falando? Ou esse mais um seria da falsificação? Naquela observação, né? Tem uma observação no rodapé ali, que eu falei... mas é referente, ela já responde a um outro crime, que é a história da automutilação, da denúncia falsa. Então, já indicando que ela não seria mais ré primária. Exatamente. Só para fechar, Felipe? Eu acho que essa menina é tão cínica, ela é tão cínica, porque tudo que aconteceu, depois ela foi nos programas de televisão tentar se desculpar, enfim, inclusive ela foi extremamente arredia com a própria doutora Eliana Passarelli no Super Pop quando ela esteve, e todo mundo mas aqui comigo ela dançou. Já tentando limpar a barra dela. Para isso, eu descarto qualquer tipo de comentário, porque essa menina para mim já foi, já passou, já rolou. Eu só acho que ela é cínica demais, enfim. Agora, sobre a questão da Fazenda, eu entrei em contato com o jurídico da Fazenda enquanto vocês estavam falando aqui. A resposta foi o seguinte: se houver algum indício ou decisão judicial que comprometa a participação de um participante no programa, o famoso não entrará no reality. Ou seja, se ela fosse participar, agora já esquece, porque não tem nem possível possibilidade. Exatamente. Então é isso. Alessandro Lobianco, quer fechar a questão? E olha, Sônia, eu acho que para fechar eu só faço a ressalva que a gente também conseguiu falar hoje com o José Roberto para saber se ele já estava ciente, e ele falou que recebeu hoje de manhã a notícia do indiciamento dela, mas que isso não muda nada o sofrimento dele, porque ele diz que a justiça ainda é contraditória. Ao mesmo tempo que ela é acusada de uma falsa denúncia em prol dele e que essa falsa denúncia gerou uma medida protetiva que tirou ele de casa, ela está sendo indiciada, mas a medida protetiva ainda prevalece. Ele não está conseguindo derrubar a medida e até hoje não conseguiu voltar à carreira. Então ele acabou enviando um videozinho pra gente contando esse sentimento que ele está vivendo hoje, e eu termino aí com a ressalva do depoimento do José Roberto. Tá, ok. Vamos colocar o vídeo no ar agora. Obrigada, Alessandra Lobianco. Depois você volta. Vamos ver agora. Programa. Bom, recebi essa notícia agora, fico muito triste com tudo que tem acontecido, mas já era esperado, pois a filmagem diz tudo, né? Por incrível que pareça, ainda não foi arquivado a denúncia caluniosa até hoje. Não voltei para minha casa, para o meu trabalho, para minha vida. Estou aguardando isso, não sei quanto tempo ainda vai demorar, mas ainda acredito na justiça. Espero voltar o mais rápido possível para tentar recuperar os meses perdidos,
Quero encontrar a minha casa do jeito que deixei, como pois filmei, fotografei tudo, está tudo registrado. Só lamento tudo isso pelo meu filho, que é uma criança maravilhosa e não precisava passar por toda essa exposição. Tá aí, então fica aí fechado esse caso que o Alessandro Lobianco trouxe aí com exclusividade aqui para a Tarde é Sua, tá? Vamos esperar agora os próximos capítulos e aí o que acontece. Olha aqui, tem uma outra coisa, vamos começar já a nossa roda da fofoca, que tá ficando uma coisa muito chata, que é muito chata não, eu acho que é assim, sabe, uma coisa deprimente mesmo, você vê artistas sapateando em cima de celular de fã, né? Fã é besta, fica jogando o celular no palco, tem aqueles que jogam no próprio artista, esses daí merecem ser retirados do show e responder por esse tipo de atitude. Agora tem aqueles que eles jogam no chão mesmo, do palco, só para o artista poder fazer uma selfie e devolver para eles. É chato, perturba o artista? Até. Mas daí a você ficar sapateando em cima de um bem de uma pessoa, porque se os caras que estão lá em cima são milionários, se dão muito bem na vida, ganham tubos de dinheiro, honestamente, às custas do talento deles, mas eles têm recursos materiais, vai saber quanto custa um celular para uma pessoa dessa, gente, para você pegar e fazer esse tipo de coisa. E me surpreende muito, né? A gente viu o Ferrugem, quem foi o outro? Chimbinha fazer isso, e agora vem o Wesley Safadão, o Eduardo Costa já tinha feito também. O que é onda agora? A gente reclama dos fãs e os artistas estão fazendo coisas que desagradáveis da mesma maneira. Olha só, tá aí o Wesley Safadão, lá, ele tá pisando em cima, ele tá pulando, ele joga. Tem gente que achou bonitinho, não tá estragando. Ele não sapateou em cima, não precisa, né? Ele pisou em cima assim, juntou com os pés e jogou como se fosse uma bola, fazendo uma embaixadinha. Ou ele tá brincando coisa. de Neymar ali? É, tá. Porque, será que ele quer ser jogador de futebol? Ah lá. Não é um absurdo isso, gente? Ó, a gente pode gostar muito de Safadão, mas não dá pra ficar passando a mão na cabeça de ninguém, gente. Esse tipo de coisa não se faz. A gente falou aqui, o artista tem que dar o exemplo, né? Os artistas são os pontos de referência de comportamento para milhões de pessoas. Então, olha lá, isso é um celular. Olha lá como voa. Você acha que é legal esse tipo de coisa? Não dá para encarar, né? Claro que vai para a geladeira, daqui a pouquinho a gente vai colocar. Fala, Vlad. Não, a questão é assim, se ele quiser, ele compra até uma fábrica para quem jogou o celular. Dinheiro ele tem. Mas pelo menos coloca um limite. Se não pode colocar celular no palco, se o artista não permite, chega a um acordo. Eu fui em um show, por exemplo, fui ao show da banda Calcinha Preta. O que eles faziam? O fã entregava para o segurança e o segurança entregava para o artista. Questão de organização, né, gente? Entregava, passava para o produtor ou passava para o segurança, ó, já sabia, já estava lá tudo certo. Tem um limite ali estabelecido. Se no caso do Wesley Safadão ele não quer que ninguém jogue celular, antes de começar a cantar, fala, olha, ninguém coloca celular aqui porque eu não vou tirar foto para ninguém. Pra ninguém. O celular se cair aqui, vão ficar aqui, depois vocês retiram. Agora, desdenhar assim do objeto de um fã é no mínimo sacanagem. Falta de educação, né? Porque querendo fazer malabarismo, faz com o dele. Se ele quer mostrar habilidades futebolísticas, coloca o celular dele e joga pra cima. É uma judiação, é uma judiação. Fala, Olha, Sônia Abrão, eu tive lá esse final de semana no show do Wesley Safadão em Vitória. E eu vi, de fato, ele tirando foto com muita gente, pegando o celular. E eu fiquei chateado porque esse tipo de coisa não se faz. A gente sabe que o celular é um negócio frágil, né? que custa muito caro. A gente sabe que hoje tem celular que vale R$8 mil, entendeu? E a gente sabe quanto as pessoas suam para pagar. Talvez 8 mil não seja uma quantia, não é muito... Não é de ninguém praticamente que está aí. Que seja um celular de 500, tem conteúdo. Mas cada um sabe quanto lutou para conquistar. E quando você está com o celular, é o melhor que você pode comprar. A maioria aí não tem celular de R$8 mil. Todo mundo, né? É o pessoal que trabalha, tem um salário que não é lá essas coisas, trabalha para viver, não para comprar celular caro. E a gente sabe que é frágil, né? Porque essa partezinha, o cristal, é frágil. Então, às vezes, nem por querer, mas por fazer uma gracinha dessa, que de fato não tem graça, tão você pequenininho aperta. ele, né? Nem tem noção do que está fazendo. Você aperta e quebra o cristal do celular, assim, ele pisou, sem necessidade. ele pulou.
Ele tá entre o calcanhar ali, né? Então ele pega, ó, pá, como se fosse para dar como se fosse uma bola. Mas antes ele pisa, porque ele vai ajeitar para o celular ficar lá no meio e aí ele joga lá. Levem bolas nos próximos shows. Exatamente. Joguem bolas, Joga várias bola bolas lá pro no Safadão. palco. Safadão, não valeu. Safadão, não valeu. safadeza. Todas as fotos, as selfies que eu vi você tirar lá, você não fez isso lá em Vitória, mas essa daí realmente pisou na bola, não gostei. Já Se celular para ele não significa absolutamente nada, porque de repente ele pode comprar bastante, né? Alguns, vários, então, porque 8 mil, 10 mil reais não deve fazer falta pro Safadão, mas de repente para um humilde fã que foi lá e está levando simplesmente talvez o único bem que ele tenha, que seja um celular para ele fazer uma foto, ele vai lá e faz isso, talvez até com a possibilidade, às vezes, de quebrar. Ai, coisa feia. Feia, né? Localiza o cara, dá outro celular novinho para ele, quem sabe? Ajuda a trocar a tela, que deve ter ficado quebrada, arranhada, inutilizada. Tem jeito de consertar, né? Não custa nada, não. Deus está vendo, Olha Deus aqui, está vendo. E a gente também. Né? E a gente também, viu? Bom, Geladeira. Em ritmo de forró. Olha lá. Safadão. Gente, Foi Safadão nasceu... bem grande. Safadão, não cabe aqui, mas tá aí. Guarda esse Safadão na geladeira, hein? Pelo mesmo motivo que outros artistas já estiveram. Negócio de chutar celular dos outros. Vai brincar com o dele. Olha aqui. Nasceu a Bela, a filha da Cláudia Leite. Nasceu em Miami, não nasceu aqui no Brasil. Ela já estava explicando isso na reta final da gestação, porque ela já tinha saído de Salvador, né? Já estava com o marido e os filhos, o Davi e o Rafael, lá em Miami, porque o marido tem trabalho lá e ela tem uma agenda lá, que não é de shows, mas é de projetos musicais. Então ela foi tocando isso até a Bela nascer. E nasceu hoje, graças a Deus, tudo muito bem. A assessoria não passou maiores detalhes, mas disse, mãe e filha passam muito bem, os irmãozinhos estão encantados. Davi tem 10 anos, o Rafael tem 7 anos, né? E estavam já esperando ansiosamente. O marido, Márcio Pedreira, a mesma coisa. Aliás, a Cláudia Leite estava elogiando muito o marido, porque diz que desde que saiu o resultado do teste de gravidez, ele acompanhou tudo. Ele foi em todas as consultas médicas, todos os ultrassons, ele participou ativamente, fora o tempo que ele tirava para conversar com a Bela na barriga da mãe. Então, foi uma coisa assim, uma gravidez super curtida mesmo. Terceiro filho do casal e é o que ela diz, ele é o amigo, o parceiro, o amor da vida dela e vai continuar sendo sempre. Que assim seja, né? Que lindas as lembrancinhas, Olha. gente, que bonitinhas no hospital. Tudo preparadinho para receber Bela. Olha aí, sprayzinho, coloniazinha, muito Olha o legal. ungido, Olha o ó. ungido, olha que coisa bonita isso. Eu gostei desse muito óleo legal, aí. também gostei, né? Um presente de fé, né? Eu gosto. De boas vibrações, Eu gosto. né, Felipe? Eu gosto. Ah, Green Car que também chama, né? acho. Green Car. Eu só não gostei dessa justificativa aí. Qual? Essa justificativa, para mim, Sônia Abrão, Que não eu sei se para tenho você. trabalhos nos Olha, eu Estados tenho muito Unidos. trabalho nos Estados Unidos, do e marido. por isso que Não, ele vai queria nascer que Versão ela oficial, né? Não, Versão vai nascer oficial. lá, amigo, E porque pronto. vai poder entrar Vai nos Estados poder Unidos ter a qualquer momento. um green Não para card com mesmo. isso, gente, de Eu ficar quero que meu mentindo. filho seja gringo. Minha filha. Ou eu quero Não, que mas- ele tenha essa possibilidade também de viver no Brasil, mas viver nos Estados Unidos se um dia ele achar que aquela nação é melhor do que a minha. Acabou. Não. Não tem o menor problema. Ou seja, já, né? Tá. Faz diferença na vida. Não faz muita diferença, Não, quem porque você pode- nascendo lá, Sim. você não Sim. precisa ter que comprovar milhões que você vai ter investimento para ter o poder. O Bento, da Andressa e do Tami, também vai nascer Vai lá. nascer lá. Né? Quem mais? A Karina Bach fez toda a produção, Também lá. nasceu, tem green card, acho que o garoto, Sônia Abrão, dupla nasceu cidadania. lá. Sônia Abrão nasceu lá, no bairro de Celebration. A Foi. pior coisa que existe é depois você querer explicar por que você Zona tá tendo Norte um de filho num outro Sampa, país. meu. Que foi? Acho que você querer ter um filho em outro país não é o problema é você explicar porque você tá. Tenha e ponto final. Você não precisa depois, por causa de trabalho, porque eu fico muito aqui. Porque entendeu? senão começa aquelas histórias é. assim. Ai, porque não é brasileiro, porque não leva o Brasil a sério, porque não.
é? Quando eu acho que todo pai, toda mãe, podendo, tem direito de abrir as portas para o mundo, para os filhos, de possibilitar, não é, muita coisa na vida deles. Se ela pode abrir essa porta, que seja, não vai deixar de ser menos brasileiro por causa disso. Mesmo porque ele vai ser criado em Salvador, a residência fixa deles é em Salvador. Então, deixa o baianinho quieto, né? Baiano americano. É um baiacano. É um baiacano. Não falaram quanto pesa? Ó, a nota que a assessoria da Cláudia Leite distribuiu diz assim, ó, nasceu na manhã dessa terça-feira 20 Bela, filha da cantora Cláudia Leite, com o marido Márcio Pedreira. Ela é a primeira menina de Cláudia, que já possui 2 filhos, Davi, de 10, e Rafael, de 7 anos. É isso mesmo. Cláudia e a filha passam bem. Toda a família vive nesse momento a emoção e felicidade do nascimento de Bela e agradece o carinho dos fãs, amigos e do público em geral que sempre admirou e acompanhou a cantora. Muito legal, muito legal. Assinado então, tá Donald aí. Trump. E olha aqui, as 2 últimas fotos que a Cláudia publicou foi se despedindo do barrigão, tá no Instagram dela, inclusive, deixa eu ver se é essa daí mesmo. Olha o tamanho da barriga, tava realmente para explodir, É barriga né? de menina? Tava para nascer. É ela falando, sim, redondaça, numa sexta-feira especial, sentindo-me poderosa, porque nesses 9 meses, Deus me fez ainda mais forte, feliz, segura e grata, despedindo-me da pancita. E é isso aí. E olha que pancita linda, realmente, né? Ela ainda não fez, claro, o parto aconteceu há poucas horas, né? Ainda não fez a foto com o bebê, não divulgou ainda aquela tradicional, hoje em dia, foto na sala de parto, ela, o recém-nascido e o pai. Mas tudo isso vai vir, gente, com calma, espera, que ela partilhou a gravidez inteira, não vai deixar de colocar. Aí, por enquanto, não tem a Bela, só o Davi e o Rafael, com o Márcio e a mamãe, a Cláudia Leite. Que lindo, né? Vamos aguardar que tem mais coisas bonitas aí pra gente ver desse nascimento, tá certo? Bom, vamos falar de novela? Vamos falar da Dona do Pedaço. Sabe que está dividindo opiniões, gostou? Felipe? É mesmo? É mesmo. Eu achei Eu pouco. achei correta, mas ela não prendeu daquela maneira Eu toda. acho que não. Achei que a gente vai falar agora, vamos ver falando do Safadão, da novela. Tem a história da Simone e Simaria, elas estão lançando uma linha de joias inspirada no passado delas com o garimpo, porque o pai trabalhava em garimpo realmente, né? Isso é bafão? Não. E por que essa cara aí? Ai, está linda. Não te comoveu? Ah, não. Não, nem um pouco? Não. Ou não, Inspirada no elas tiveram um passado Joia ou sofrido semijoia? mesmo. Deve ser de ouro, né? Então, vamos ver aí o que acontece. É joia ou semijoia, gente? Eu perdi É a joia. notícia É joia, aqui. é joia. É joia É mesmo? joia. Então, é linha de joias, realmente, Simone. Batizada e de Simaria. raízes, Sônia Abrão. Raízes. Peças inspiradas na trajetória de vida e na essência das duas que comentaram a sua admiração por joias. Nosso pai foi pro garimpo quando não tínhamos Tá uma vendo? vida boa para fazer com que ele e a família tivessem uma vida melhor. As duas também reafirmaram um gosto por roupas brilhantes. É roupa, a gente... algumas a gente discorda. Algumas não. Eu 90% do Ó, figurino tipo delas. essa. 20 mil. Essas aí são da festa, Da festa de peão né? em De Barretos, Barretos, Inspiradas nas Vale- marcianas, né? Embaixadoras. Lembra? Na verdade, Esse é essa o estilo nota... da década de 80 e 90. Exatamente, inspirado nas marcianas. É Essa verdade. nota vale pela roupa, não pela festa de peão, né? Porque são 20 mil reais em Swarovski nas roupas. 20 mil reais em 20 pedraria reais. nessa roupa. E elas gente. foram Bom, só no convidadas... shortinho lá da Simaria, olha só. Olha, eu gostei do modelo, achei bonito, achei elegante, bem feito, sim. Não, é show. É show. É de Tintura show, amarela, mas né? foi o Olha que eu a marca falei. dessa tintura Eu fa- amarela que muda a cabeça Muda da a cabeça da pessoa. Muda o coração. Eu disse o seguinte... Virou outro, né? Eu Outra disse, pessoa. eu digo o seguinte, vale pela roupa, não pelo rodeio, que eu eu e não odeio suporto rodeio, essa festa odeio de Barretos. Por rodeio. mim, Muito poderia feliz com essa acabar, nem não essa passaria festa. nem batido. Então, mas a roupa é bonita, a roupa é elegante, elas estão bonitas, muito melhor do que a roupa daquele aniversário que ela fez. Nossa, e que aquilo lá ela é foi horrível. vestida de zebra do Fantástico. Não gostei, achei horrorosa, mas aí elas estão muito elegantes as duas. Teve um ataque de moreno de 20 novo. minutos. 20 Isso é mil. sabadão sertanejo, 20 né? Sabadão é sertanejo. 20 mil reais. Essa roupa tá Cristais. bonita, aquela outra. Não, tá show, né? Elas são as embaixadoras, né, da Sim, elas festa
de que peão, estrearam a elas festa. que estrearam Abriram, a festa, né? abriram a festa. Então, tá aí realmente Simone e Simária. Gente, Alcione caiu de uma escada Olha a rolante, situação. né? Olha que situação foi essa, dá para explicar? Não, ela estava no aeroporto. Não, foi no aeroporto? Foi descer a escada rolante. A barra da calça prendeu naquele vãozinho da escada rolante. do céu. Quando ela vai... E aí ela prendeu, caiu. E a marrom caiu. Mas foi levada de cadeira de rodas cadeira pelos de rodas, funcionários. Tá claro. tudo bem, graças a Deus. Foi só mesmo um Bateu susto. a cabeça, Não, nada, não. não cortou teve nada. nenhuma gravidade. Mas foi ela só foi mesmo... levada de cadeira de rodas. Claro, mas né? depois de uma Imagina queda a dessa, dor, né? É, melhor não A gente não se sabe o que mexer aconteceu, mesmo, claro, tem mas que ser em tava cadeira tudo de bem, rodas tava mesmo. Mas foi um tranquilo. tombão mesmo, Foi. foi um tombaço. Ela ficou presa, ela ficou presa com a roupa na escada rolante. Ela foi andar, não conseguiu, caiu e depois não conseguia levantar. Porque E o maior continua em sufoco foi que movimento. a outra parte da roupa era o medo de entrar também. Sim, Foi no Rio de Janeiro, no aeroporto foi Santos Dumont. Foi no Santos Foi no Dumont. Santos Dumont, que, olha, gente, pelo amor de Deus, todo cuidado com a Graças escada a Deus, rolante foi só um é susto, pouco, né? A gente viu a história do nosso querido Rubens Evaldo Filho, ele teve um mal súbito na escada, não estava segurando em nada, aí despencou de lá de cima, infelizmente acabou morrendo. Então, cuidado com criança, com cadarço de tênis, até Chinelo. adulto também, chinelo, saia longa, barra de calça, tudo isso tem que ser pensado realmente, se for sair de casa para ir aí para algum lugar Ela de que cadeira tenha de rodas. escada Olha lá, rolante. levada Cadê? pelos funcionários. Ela Olha lá, lá, embaixo da tadinha. letra C. Tô vendo a cadeira de rodas. E ali é o Felipe Campos Alcione atrás com sendo aquele... retirada. Olha com a blusa dele! Com a blusa Felipe dele, ó. Campos, é o Felipe Felipe com a Campos, blusa dele, ó. gravando tudo. Olá, fazendo a cobertura, né, Felipe? Ai, Deus meu. Notícia boa. Lecha deu um presentão para a mãe dela que ficou emocionada, né? Um carrão avaliado em 226 mil reais. Nossa, Lecha. Lecha, Que tá carrão, poderosa, hein? Tá podendo realmente. A mãe parece a irmã, É né? a Parece Darlene, a irmã, né? Darlene Ferrari. Parece a irmã. Um Olha o carro, gente. Olha lá. Olha o carrão. 220 mil reais o carrão que a Lecha pôde dar para a mãe dela. Coisa boa, Olha, né? boa. Que legal, meu, legal. Né? Carro Trabalha chique, pra esse é caramba, Gabriel. tem que ter as compensações. Eles ganham bem, né? Ganham bem, né? ganham, Trabalham né? bastante. Trabalham muito. Olha lá, mais branco, ó, bonito. Bonito. O que foi aí? Você não quer mais trabalhar? Não, Você vai fazer Vamos show? cantar? Não, eu vou vir amanhã com a roupa da Ele Lecha, vai gente, juro. Eu vou começar a vir de mini... eu vou começar a vir de mini short. Vai dançar eu vou funk começar a aí, dançar vai funk. dançar Juro, funk. não, Você não pode relançar a tapioca? Relança a tapioca, Vou você relançar, ganha né? dinheiro. E de shorts, né? De sunga, né? Shortinhos. Ai, ai. Olha aqui, até ontem Saulo Pôncio não tinha se pronunciado sobre o caso de traição, mais uma vez, da mulher dele e da Gabi Brandt. Aí o que acontece? Ontem passaram batido, o Lobianco, nosso repórter no Rio de Janeiro, Alessandro Lobianco, conversou com a família, ninguém quis se manifestar, eles preferiram a estratégia de abafa o caso, né? O garoto aí que fez toda essa coisa de vazar o vídeo do Saulo lá do hotel, essa Douglas coisa toda, Dias. o Douglas, é que eu não queria nem falar o nome dele, porque ele está se sentindo famosinho já, sabe? Está fazendo live, está respondendo as perguntas das pessoas sobre essa coisa criminosa que ele fez. Mostrou a cara agora. Tudo isso no Instagram. Está se sentindo. Olha como o pessoal, né? Muito bonitinho, muito bonitinho. Então, enquanto ele está faturando, que ele acha que ele está famosinho, o pessoal, o Saulo e a família resolveram abafar o caso. Faz de conta que isso não aconteceu, vida que segue. Mas Nem hoje Saulo tem aqui, ele né, na postou, família. Não o tem que nem foi? Saulo na família. Não tem, a família deve falar, não tem nenhum Não Saulo. não tem, Vocês entendi estão com a agora. campainha Não em é casa aqui. Tem errada. aqui, não é aqui, viu? Então, mas como todo, né, pecador apela para a Bíblia para Ai, é um alegar sacrilégio inocência, aí o que ele faz? Botou hoje, já foi uma história de Bíblia, foto de uma Bíblia aberta, dizendo aquele que me guarda não dorme. Ele também não dorme, né? Ele No hotel ele também não dorme. não dormiu, ele passa a madrugada, né? Ele Ô, também
também não dorme. Ele subia, descia, pedia a vodka, eu não queria a tava vodka, pedia a pensando gin. Ele também não dorme. Não, ele também não dorme, o Saulo. Porque às vezes... Fogo, gente. Eu acho que vocês não estão levando isso da forma sério? que precisa ser levado. Então me fala. Sério? Porque assim, imagina, o Saulo é uma pessoa muito famosa, principalmente na internet, onde tem Sim, várias fãs sim. teenager. O que acontece? Esse carinho que ele precisa dar para as fãs, às vezes você não consegue oferecer, assinar o CD, é exclusivo, assinar né? uma camisa. É um atendimento personalizado. Então o que, que Foi ele faz? isso que ele Vai fez. até o hotel Entendi. e aí eu tenho... Toma um drink com ele só. Porque muitas pessoas têm sonho de tomar um drink com o seu ídolo. É, pra Sim, promoção. A leva menina todo mundo pro esclareceu, hotel. né? Leva pro quarto e toma o drink. Porque, Lindo Sônia, onde isso. você recebe as pessoas que você gosta? Na sua casa. Sim. Não, Só que não. ele não tinha Não casa. necessariamente, precisa ser em casa. Ele estava de passagem por Limeira, a menina apareceu lá, só que a menina, mesmo não tendo divulgado o rosto dela, ela já se pronunciou. Não. Ela Também fez já um textão bonitinha. e falou assim, olha, Outra famosinha. Bonitinha. que o namorado dela, inclusive, sabia que ela esteve com o Saulo no hotel, por quê? Olha lá, Ela subiu, ó, como realmente o Thiago tem razão. Ó. Ela subiu para o quarto, apenas para conversar coisas aleatórias. Aleatórias, não é? Ah, Ó, entendi. não tinha Perguntar nada o quê? do que vocês Qual estão cueca pensando. que você gosta, que cor. que né? Eu vi um meme muito legal na internet que é assim, é um rapaz sentado diante do Ah, eu vi computador com a também. namorada no colo e a legenda era assim, o Saulo com a fã no quarto do hotel. Quando ficaram vendo vídeos no Chegou no computador e videogame. mais Vocês nunca nada, né? brincaram? Ó, é assim, ó, tipo, escravos de Jó, entendeu? jogavam Jogavam caxangá, Tira, põe, Tira, põe, deixa. deixa ficar. Eu gosto da brincadeira do tira e põe. Guerreiros São guerreiros, fazem zigue, É isso que ele zigue, faz no quarto. Isso. É isso que Ah, faz eles no quadro. fazem. A brinca de adoleta, né? Fazem zigue, Adoleta. zigue. Agora você pega o celular e faz Pronto. igual o Safadão, joga pra cima. Entendeu? Nossa, é A verdade. maldade está na gente. cabeça de vocês. Claro, claro. Entendeu? claro. Porque vocês têm malícia. A menina só queria exatamente. fazer coisas aleatórias. É que ela e falou. fez, conversas aleatórias. o Conversas novo- aleatórias. O é o namorado sabia, o namorado da menina. A ingenuidade, entendeu? Você vê? Ele Vocês têm sabia. maldade na cabeça Ela de falou, vocês. eu vou me encontrar com ele lá no hotel. Vou, O tô namorado indo lá. falou, tudo Vou bem. subir, Tudo aí bem. pede uma vodka, pede um gin, pede a garrafinha de pinga e tal. Pede tudo, E exatamente. vem, não vem? A maldade está na cabeça de aleatórias. vocês. Ai, ai. Exatamente. Eles ficam pensando em Muito coisas que não existem. na cabeça de Muito na vocês, cabeça. né? Ah, sabe que a gente estava falando na Fazenda? E assim, o que acontece? A Pituchita, vocês já sabem, aí nem estava na lista, se tivesse não iria entrar, porque agora está aqui, com a corda no pescoço, Nem foi, na nem justiça. Nem foi, nem vai. Mas o segurança gato do metrô que foi rifado, né? E a gente não falou isso aqui, ficou todo mundo protestando, dizendo que a gente tinha que ter falado, tinha que ter defendido ele. Eu achei uma pena, de verdade. Agora, eu não acredito, falar umas coisas pra você. O Carelli já vai começar a odiar a gente desde já. Mas é o Ele já não gosta, seguinte, também não gosta já dele. é o seguinte, eu não acredito que ele tenha sido rifado porque vazou ou ele contou que ele estaria na Fazenda. Ah. Eu acho que arrumaram um outro participante que consideraram melhor, colocaram mais melhor lá. que isso, que seja... Possível. eu também... Melhor que Mas que isso. tal Lá vai a Sônia Sônia Abrão falar que ele é presente de Sônia Deus Abrão, também. melhor que isso, Carelli, me desculpa, é impossível. Será que eu destruí o Igual sonho a isso é o dele? bombeiro da Eliana. Podia ser os dois, né, lá na Fazenda. Será que isso? isso? Tá tiradinho, Agora eu tô com um sentimento de culpa aqui. Ué, o que é bonito a A gente Sônia fala. tá tiradinha. Não, Tô o bombeiro tiradinha. da Eliana. No dia que a Eliana estava nesta cadeira, Sônia Sim. Abrão, você não falou absoluta, não cobiçou. Nós comentamos Você do cobiçou bombeiro. o bombeiro Nós dela? Não, não cobicei bombeiro nenhum. Você cobiçou Nós na cara dela? nós comentamos. Ué, mas os bombeiros dela são bonitos. Eliana, dá um bombeiro pra Não Sônia Abrão. precisa, não, manda ele apagar fogo em outro lugar. Não precisa, não precisa, por favor. Inclusive, Sônia Abrão, o Bruno Camargo, bombeiro, mandou um beijo pra você e falou, eu quero ir lá no outro programa da Bruno, Sônia. vai Falei, o ser extintor muito dela bem não tá recebido. vencido. Tem extintor aqui. Isso né? mesmo, viu? Isso mesmo. Olha aqui, mas eu acho uma pena realmente, porque o público Mas feminino eu tô com ia uma parcela gostar de culpa muito, nisso. porque... Será que ele foi mandado você embora que porque eu revelei divulgou? antes que ele vai?
Você tem uma boca, uma língua que não cabe. Segurança Gato, o Instagram dele é @Vladimir Alves, Isso. com S. Entra Será lá. que foi isso? Ó, o cara é forte. hein? Porque realmente ele estava mais do que confirmado. Já estava tudo acertado Então. para E ele a rua tá precisando participar. de segurança, a rua. Mas ele não tá mais no metrô, né? Não tá. Não tá mais no Não tá, metrô. sabe? Ele Olha, agora saiu, foi coitadinho. chateado. Foi demitido do metrô e demitido Coitadinho, a da gente tem que fazer campanha fazenda. para arrumar emprego para esse rapaz. Exatamente, vem pra Sabe? roda. Vem pra roda. Vem pra roda. Ele, olha, ele ficou Vai pro trem, desempregado. Saiu. vai pra CNN, põe um segurança. Não tem um prédio. Vai ter um prédio lá, não vai? Adoro. Não tem um prédio. Segurança lá. na porta da Isso é CNN. ridículo. Você chega lá, ô, boa tarde, seu segurança. Exatamente. Oi, ô, show o Seu menino, como é que ele chama? segurança. Cara, você quer arrumar emprego pra todo Douglas, mundo na leva cidade. o menino. Daqui a pouco é ele que vai parar lá, você vai ver Da só. CNN. Não tem pra onde ir, vai pro CNN. Segurança, não precisa? Toda empresa precisa de segurança. Toda empreza precisa de segurança. Mas, não, mas é uma pena. Mas fica, Eu acho- fica o olha, nosso protesto. Fica o nosso Quando você protesto. falou, Vlad, que você deu a nota aqui, eu achei bem interessante essa história do segurança. Muito interessante. Segundo Achei maravilhoso. o Erlan Bastos, do Meio Norte, ele Ele disse tá que fazendo ele um revelou... sucesso, Erlando, lá no Piauí, pro Brasil inteiro, né? Tá pautando, Tá pautando o o Brasil. Brasil Tirou também, teu Erlan. slogan. Pautando o Brasil, Erlan. Fala. Ele falou para um repórter que estava confirmado na fazenda. Falou assim, ó, só que não comenta nada, tá? O repórter era do R7, da Record. Então foi isso. Foi isso que o Erlan mas esse explicou. cara- Foi esse isso cara aí, realmente- deu com a língua nos dedos. Não Eu se acho que sabe seria um se o bom nome, repórter assim. estava disfarçado, né? Tipo assim, não falou de qual veículo ele era, quis marcar uma entrevista com o rapaz, ele confirmou que estava na fazenda e aí dançou. Não, então aí existiria uma prova, porque o repórter é do grupo. É do grupo Record. Entendi. Então não é porque acharam um outro participante que talvez rendesse mais. Não, a eliminação dele foi por conta desse... Porque ele falou Ele falou, mesmo só que e não para pode, né? alguém de confiança da emissora. Então ficou atestado que ele estava vazando a informação. Olha, lugar da língua muitas vezes é só dentro da boca. Não adianta Ou de outra boca usar, também, né? De outra Nós boca. todos também Isso é uma entrelaçados. boa também. Anda com os ditados, quando ela fala, me dá até frio. O lugar a língua tem que ficar... ó, Tá bom, ai, deixa pra lá. Gente, olha, a Larissa Manoela fez uma coisa que eu acho que precisa ser feito por todo mundo. Vacine seus filhos, se vacine contra o sarampo. A coisa voltou com uma força danada, sabe? Na minha época todo mundo tinha sarampo, passava pros irmãos, passava pro pai, que passava pra mãe, gostoso. todo mundo tinha sarampo. Fazia parte da infância. Mas as coisas foram se agravando, a doença foi avançando. Quando mais consegue, ficou mais forte. E quando se deixaram de consegue vacinar, né? erradicar praticamente, aí o pessoal deixa de tomar vacina, volta com tudo, meu. Foi Você justamente está convivendo isso, com coisas que eram antigas, não eram para ser de agora. E a Larissa Manoela foi lá e tomou a vacina contra sarampo. Boa. Se imunizou e deu um exemplo que eu acho super importante. Fala, Vô. Então, você viu? Não, na verdade, o que me chamou também a atenção foi a semana passada que eu vi, parece que foi um caso ou 2 casos de varíola. Sim. Voltou. Nunca mais, Gente, né? Pré-história isso. Isso aí não Nossa, existe mais. é. Nem, quando eu nasci já não existia mais. Sim, Ficou uma claro, história... é muito né? antigo. Por quê? Porque daí passa toda a questão, o surto, eles param de dar a vacina, a bactéria acaba ficando muito mais forte, o vírus, e aí pronto, Sim. e aí não consegue combater. Gente, aí olha, vem esses surtos e começa a matar um monte de Isso. gente. Lembra da revolta da vacina no Rio de Janeiro, década de 20? Oswaldo Cruz precisou ir para lá e teve a história de vamos vacinar na marra. E virou uma revolução. Ali virou uma revolução porque os pais se achavam no direito de não vacinar os seus filhos. Existe esse direito até a página 2. A partir do momento que todos ficam ameaçados, todo mundo tem Questão que de saúde vacinar. pública, né? Então, foi um episódio da história do Brasil que não pode ser esquecido. E, de repente, estou vendo isso voltar, né? 90 anos, 80 anos, 100 anos depois, você vê uma coisa dessa acontecer de novo? Não dá. Palmas Isso, para Larissa Gabriel. Manoela. Aí. Que Boa, foi? Larissa. Muito legal, Larissa. Palma pra Sônia Continua, Abrão. palmas para Larissa. Bom,
Voltando aqui, ó, mais um romance de, não era para ser de novela, mas entre atores do elenco de Órfãos da Terra, que vira romance. Carol Castro e Bruno Cabreirizo estão ficando na novela e estão ficando na vida real, segundo TV Famosos do portal UOL. Carol Castro, 35 anos, e Bruno Cabreirizo, 40, estão ficando. A informação foi confirmada pela assessoria do ator ao UOL na tarde de hoje. Eles estão saindo. A assessoria da atriz também confirmou que eles estão se conhecendo melhor. Ambos estão atualmente no elenco de Órfãos da Terra, novela das 18 da Globo. Carol está solteira desde o fim de seu casamento com o violinista Felipe Prazeres, em março desse ano. Ela é mãe de Nina, de 2 anos, e Bruno é pai de 2 filhos, Gaia e Elia, que moram com a mãe na Itália. A mãe é a Maria Caprara. Então, tá aí, viu? Eles fazem a novela juntos e começaram a se conhecer melhor. 2 lindos apenas, né? 2 lindos. Olha só, antes dos bafões que está chegando agora, você pega o teu celular e seu tablet e já segue ali, @FelipeHCampos, @FelipeHCampos, e agora a novidade também, com um canal no YouTube. Eba! Felipe Campos Oficial é o meu canal no YouTube, lá você fica sabendo. Chegou ou não? Chegou, Chegou. né? Chegou! Oba! Gente, vamos atualizar o boletim médico do Ari? De quem? Do Ari Toledo. Do Maravilha. Foi, é verdade. Hoje eu falei com a Fátima Freitas, que sempre é uma graça aí com toda a imprensa e, enfim, recebe muito bem os colegas de trabalho. E ela disse o seguinte: Fê, a recuperação dele já é boa. Ai, que bom. Ele já está melhor, ou seja, está no quarto, porém ele emagreceu 32 quilos, ele está com 98 quilos. Quando ele foi internado, ele estava com 130 quilos. Meu então, Deus. Agora, qual é a expectativa dos médicos? É começar todo o processo de fortalecimento dos músculos. Claro. Pernas, braços, por quê? Porque ele ficou muito tempo acamado. Ele teve um processo de infecção, sim, que foi uma bronquipneumonia e uma bronquiolite. Ele teve água no pulmão também, Teve água né? no pulmão, ele ficou num estado extremamente complicado, sendo que foi parar 2 vezes na UTI, mas agora o estado de saúde do Ari Toledo, que está sendo medicado, está sendo acompanhado pelo Dr. Adriano Cury no Hospital Sírio-Libanês, está bem melhor. Quer dizer, está evoluindo para uma melhora, ou seja, os cuidados ainda são muitos, mas o Ari Toledo está aí caminhando para uma melhora. Então, graças a Deus, pelo menos saiu daquela zona de perigo. Claro, numa fase de fortalecimento, isso é muito importante, Não né? é? Se Deus quiser, logo, logo, ele deve estar de fora. Alimentação. Mesmo que não seja logo, logo, o importante é que ele saia Eles recuperado. falam o seguinte, porque ele emagreceu muito também, né? Mas querem que ele engorde agora. Eu não entendi isso, juro por Deus, que se a pessoa emagreceu, isso é bom. Porque ele estava um pouco acima do peso. O negócio e de repente... não é engordar, é se fortalecer, não só muscularmente, mas como em termos de Equilibrar as vitaminas, vitaminas. sais minerais. Não é necessariamente engordar, não. É equilibrar as vitaminas, É, mas até exatamente. porque 92 quilos para a estatura dele é um ótimo Tá peso, ótimo, né? tá ótimo realmente, Então, né? ele- Então, olha, ver se agora- não tá com anemia, aquelas coisas Agora todas, o Ari, né? então, segue aí em processo de restabelecimento. Verdade. Para pegar peso. Isso. Não é para aumentar o peso, para pegar um Fica pouco fortinho mais. e crescer. Pra ficar, forte forte em e termos crescer. de imunidade, de vitaminas, é a qualidade mesmo, né? Lindo, Ari da Toledo, saúde né? dele que ele precisa reconquistar e vai, né? Ele Então já- todos os já deve- amigos indo visitá-lo, Aí. ele já está recebendo visita bom. no quarto, agora vai começar o processo de fortalecimento dos músculos, então logo, logo o Ari Toledo Se Deus com quiser. certeza já receberá alta. já está com, né, total consciência de todos os amigos que ele tem, do carinho do público, e tudo isso dá muita força realmente, viu? Olha, Gustavo Lima está falando em aumentar a família, você sabe aumentar. dessa história? Ele gosta do mas tchê-tchê-tchê, tem né, que, Sônia né? Abrão? Ele gosta, entendeu? E pode ter uma frota.
né? Porque o sucesso que ele tá fazendo, mas ele não... Olha lá, o Samuel e o Gabriel, né? Pois é, a forma é boa, não é? Ó? Acho o Samuel, Não, a Gabriel, forma é vem o boa. Rafael, a Rafaela, né? A Miguel, forma é tem que boa, fazer os todos os- detalhes dessas crianças são lindíssimos. Eles são lindos, né? Tem mais é que aumentar mesmo. Pode, né? Hã? Se ele pode aumentar a Se família, ele se ele pode. quer. Ele é bom pai, ele pode. A mulher é linda também, boa mãe. Tem condições. Então, tem dinheiro até para quarta, quinta geração. Mas ele falou que a Andressa Suíta não tá grávida, não. Essa é a vontade que ele tem. Ele falou Ela pra não tá cara. ainda, mas quando ela tiver, ele vai contar com exclusividade para você, não é? Pro tarde é sua. Pra mim não, a tarde é sua. Olha lá, ó. Você não queria encher sua casa desse jeito? Recebendo esse carinho genuíno? Eu queria encher minha casa de Gustavo Lima, né? Sônia Abrão! Muita gente quer de Felipe, Andressa olha lá, Suíta. é muito mais Muita legal. gente quer de Andressa Suíta, ele quer de Gustavo Lima. Lima, Tá bom. é. Mas você vai Ai, ter pique pro tchê-tchê-tchê? Ah, meu bem, uma vez te dou lelê, outra vez te dou lalá. Aí, ó. Entregou pra Deus. Olha aqui, por falar em maternidade, por falar em aumentar a família, Não. do Marcelo de Nóbrega, tá já para ser aumentada. Na verdade, já está tudo no forninho, como vocês estão vendo aqui. Essa é a barriga da mãe. Não, Dalila é a filha do Marcelo. Essa é a barriga da mulher. Bota lá. Da irmã. Bota lá. De Dela, quem? né? Da Dalila. Dos 3 irmãos da Dalila, porque são trigêmeos. Tem 3 Olha crianças a nessa barriga, tem 3 crianças nessa barriga, identificadas e com seus devidos nomes, porque através do ultrassom eles viram onde está os 2 meninos e a menina. Então tem o José, o Murilo e a Emily dentro daquela barriga. Todos, né, netos do Carlos Alberto de Nóbrega, irmãos da Dalila de Nóbrega, que está na praça também e está grávida, e o Carlos Alberto vai ser bisavô, como a gente falou para vocês, e o Marcelo de Nóbrega vivendo essa situação maravilhosa de ser avô e pai novamente legal, hein? ao mesmo tempo, e de trigêmeos. Parabéns. Eu achei tão bonita essa foto com os Legal, nomes, né? Os nomes do barrigão. Achei bem legal, realmente. Tá estourando aí, gente. Tá Sabe que estourando. outro dia nós aí. demos uma nota aqui do Marcelo e do Carlos Alberto, eles estavam assistindo a praça. Tava, né? A praça, né? Não, Na eu tava praça. assistindo Praça aqui. dessa área, a praça mesmo. Sua. Estava assistindo a Eles tarde assistem sua. toda Não, o Carlos me mandou uma mensagem pra mesmo. vocês. Muito legal, viu? Bom, gente, o que mais tem pra gente falar? Algum buchicho aí que Tem um você buchicho queira? aqui. Ah, inclusive, você acabou de falar de novela, os buchichos chegaram. Deixa eu só falar uma coisa. Quando eu falei que a Jo, que vai pegar no pé da Britney, leia-se Fabiana. Ah! Na verdade é a Fabiana. Por quê? Eu troquei os nomes porque Natália a Fabiana Gil. tem um segredo contra a Jo. Ela viu ela matando o rapaz lá no... Ah, é verdade. E ela vai assumir a parte da fábrica e ela que vai pegar no pé da Britney, Britney. vai mandá-la embora, vai mandá-la usar roupa de homem, nome de homem, o banheiro masculino, tudo isso. Mas depois Nossa ela vai ser Senhora. reintegrada à fábrica. Corrigido. Fabiana, não há jogo. Falar em novelas, tem uma novidade sobre o filho de Wagner Montes, o Diego Montes. Já você conta. Em Bom Sucesso. Em Bom Eu achava Sucesso. ele estava meio apagadinho, mas já reservaram agora uma cena boa para ele. Eba, daqui a pouquinho Se você preparem. fica sabendo. E as pessoas não precisavam ficar assim tão preocupadas ou Chegou tão mesmo. ansiosas. A foto de Cláudia Leite e sua filhinha, a Bela, que nasceu hoje pela manhã, né? tem, olha lá. Cadê? Oh, que que fofa, legal. gente. Muito legal. A carinha da Bela, finalmente, aí para todo o Brasil. Muito legal. Falei, a Cláudia, ela ia compartilhar Ela isso, nunca né? escondeu de ninguém, Nunca né, os escondeu filhos. nada de ninguém, nunca escondeu os filhos, nada. Olha que bela. É a Belinha. Muito linda. Muito legal, Cláudia. Muito legal, realmente, viu? Tá aí, né? Veio com muita saúde, que dê muita felicidade aos papais e tem uma boa vida, se Deus quiser, viu? Bom, filho de Wagner Montes. Filho de Wagner Montes, ó, inclusive lá no meu Instagram, no @VladimirAlves, tem uma famosa que foi tirar fotos com os fãs, mas ela fez uma cara meio estranha. Me ajudem a desvendar o mistério, @VladimirAlves. O que ela tem? Se ela tá doente, se ela tá enjoada, se ela tá chateada, se ela tá cansada. Ai, tira de má vontade, melhor nem tirar, né? Tá lá, Que no coisa. @VladimirAlves. Quais são suas redes sociais? @VladimirAlves no Twitter e no Instagram e obuchicho.com.br. Maravilha.
O filho do Wagner Montes, o Diego Montes, que vive o William na novela Bom Sucesso. Olha lá, meu pai sempre quis me ver na Globo. E aí agora, ele começou com um personagem meio murchinho, você falou, não estava tendo tanto destaque. Só que agora vai haver uma reviravolta em Bom Sucesso. Sim. Ele vai flagrar a Gisele, que é a colega dele, que eles dividem quarto, com o Diogo, que é o Armando Babaioff. Ele vai flagrar traindo a a Nana. Sharon Menezes. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai ter a Sharon Menezes na mão, Sim. a Gisele. Só que aí, o que eles vão fazer? Segundo o site Observatório da Televisão, eles vão recriar uma cena clássica de Avenida Brasil. Porque o William vai estar lá bem, né? O Diego Montes vai estar lá bem, sossegado na dele, e vai pedir pra Gisele servir café pra ele. Ai. E aí ele vai... e Rita. vai ser. Você tá nas minhas mãos. Você vai ter que fazer tudo o que eu fiz, tudo que eu quiser. Eu já flagrei você com outro. Ele é comprometido. E aí? Sim. Aí ele vai virar pra ela e vai falar assim: escuta, me serve vadia. Não, Aí desse jeito? A Igual a Gisele Carminha vira com a pra Nina ele. Rita lá. Falou, mas o quê? O que A é Carminha isso? vai entrar na novela. Como assim? Vocês estão sabendo? Não, o que é, hein? Fala. O que foi, Agora que eu hein? lembro. Eles vão recriar uma cena da Carminha, né? Com a não Nina. é a Não, Carminha. ontem me falaram que ela a No possibilidade ônibus. da Adriana Adriana Esteves Esteves entrar? e voltar como Carminha. Ah, ele sabe E o que que- ele tá falando agora, você viu? né? Tá coerente. a menina lá, a Ágata, Ah. parece que vai ser filha da Carminha. Meu A pai. Agatha não tá em Bom Sucesso. Não, a Agatha não. Ele foi pras Dove já. Eu fui só elogiar, já deu um rolo. Às vezes esse salto seu, Sônia, é um perigo. Essa tintura tem tem uma que tomar hora cuidado. que a tintura, assim, ela te deixa com o coração Deixa bom. eu te contar, deixa eu contar. Tem alguém na novela do Bom Sucesso que vai... Tem Daqui a pouco- certeza. Daqui a pouco ele Pensa, isso. ó. Você Tá conta bom. até Ó, 3, pera, pensa tudo de novo. Daqui a pouco a gente chama, certo? Você leu lá no Observatório da Televisão que Bom Ângela. Sucesso vai recriar uma cena clássica entre Nina Não é. e Não Carminha. foi isso. Não foi isso. Mas quem vai fazer é o William, o Diego Montes, a Gisele, a Sharon Menezes. Daqui a pouco ele vai falar que a Globo tá copiando a novela da Daqui a pouco tá vindo o Cadeirudo. Cara de Vai entrar o Cadeirudo, a Perpétua, a Mulher de Branco, tudo na novela Jorge das Tadeu. 9. É, tudo. Antônio Alves taxista, as Chiquititas. Você tá maluco? Mas e a nota do Diego? Tá bom. Ai. E aí, quando ele vai pedir pra ela, me serve o café, vadia? A Gisele vai virar pro William e falar, escuta, mas o que é isso? Ele falou, é que eu sempre quis falar isso, que nem a... Tando, a gente parou onde? Bom, Na Maria Beltrão. Na Maria Beltrão que você ia falar. É isso aí. Olha aqui, eu tenho a primeira página, o Felipe tem os bafões, o Vlad tem os buchichos e você? Os fubás. Vamos, os fubás. ele gosta. Vamos deixar aberto aqui para que o público sugira um nome para a sessão do Thiago Rocha. Mas ele já tem os certo? fubás. Qual? Você gosta dos fubás? Eu gosto de fubá. Pode ser outra coisa também. Fubá é feio. Fubá Você é acha? feio. Fubá é A feio. Sônia Abrão falou, querido. Sônia Abrão tá Vamos nessa ver. aqui, ó. Instagram do Thiago Coloque Rocha. lá o nome do Pode quadro colocar dele. lá o nome que vocês querem para o quadro dele. Me ajuda lá no @Thiago Rocha BR. Inclusive, tem uma confusão que eu tô contando lá de um apresentador que vai se ver num processo aí, é uma confusão que vai dar o que falar. Sério? Entra lá pra saber, apresentador muito famoso. E aproveita, já sugere um nome aí, Ô, tá? Sônia, falou em confusão, o Felipe falou que a Carminha vai entrar na verdade, a Adriana Esteves foi peça fundamental na divulgação daquele MG4, os novos estúdios da Globo. Verdade. E ela está Pressão, separada já para Amor de Mãe, que é a próxima novela das 9. Sim, Então você sonhou, Felipe, alguma coisa. Ele estava no travesseiro, sonhou assim, mas tudo bem. Fala da Maria Beltrão. Não, tudo tá acontecendo aqui, Sônia Abrão, aquela coisa toda. Eis que aqui atrás, Maria Beltrão está conversando com suas amigas. É e mesmo? olha, aí, Sônia Abrão, ela esqueceu que ela estava sendo transmitida e começou a fazer um reboleixo ali, que até o Léo Santana ficou com inveja. Cadê o Olha lá, reboleixo? olha lá, você não tá lá vendo alguém, ó? atrás do vidro. É Aí- mesmo. Uma pessoa dá uma faladinha pra ela assim, ó, segura, dá uma Claro, segurada minha aí. colega tá aí dando noticiário e ela lá atrás rebolando. Sambando. Olha lá. Alguém de bem com a vida, mas tá no lugar errado nesse É porque ela tem lugar vários televisores errado, ligados. Na hora errada, Ela estava né? assistindo o Ritmo Brasil com a Faborena, tava algum artista cantando lá, e ela tic, tic,
tica-tica bom aí, que coisa muito Mas quem doida, nunca viu? também? Exatamente. Nunca pagou um mico no ar. Ah, Eu gosto da Maria impossível, Beltrão, ela é maravilhosa, impossível. ela é muito boa. Ela é muito boa também. Mas olha aqui, parabéns, 3 meses do programa na Transcontina. Ê, Sônia Abrão, Teve você até lembrou. bolinho lá Tem que ir assim, hoje. parabéns. Bom dia, Fran. Escuta a gente lá de segunda a sábado, das 6 às 9 da manhã, acorde conosco e depois passe a tarde conosco também. Muito Nem legal. pra trazer bolo. Nem para trazer bolo. E olha que A a gente Taninha, fala todo dia aqui. Taninha Oliveira levou bolo para Olha, eles, mas ele não trouxe. Ontem eu fui jantar com a Beth Zafir. Eu com o vi a pessoal, foi foto, bem tão legal. lindos Quero mandar um vocês beijão dois. pra Beth. Dia 23 de setembro, Sônia, ela tá fazendo um evento beneficente aqui em São Paulo. E aí eu vou trazer todas as informações, Traz enfim. mesmo, E a Fran. dona Célia, que é uma a irmã da funcionária da Beth, que mora em Santo Antônio de Posse, ela não perde a gente nem que um dia. linda, Ela sabe de dona. tudo dos artistas e da vida de cada um daqui. Maravilha. Olha, dona Célia, um beijão de toda a roda pra senhora. Beijo. Isso Beijo. mesmo. Bom, a gente vai colocar o vídeo do Beisola, vai dar tempo? Tem 2 minutinhos ele conversando com a gente. Não, É, ele conversou? Ele conversou com a nossa repórter Eu no Rio de adoro o Janeiro, Beisola. falando sobre essa fase difícil que ele está passando na vida, depois que saiu da grande família que continua fazendo um sucesso. Vamos falar do Irã Malfitano. Lembra que há um mês o Jornal Extra publicou uma reportagem do Irã, ator global, aquela coisa toda, que havia se tornado um motorista de aplicativo, né? E agora, um mês depois, ele começou a postar fotos já dele dentro do carro. E é isso mesmo o que ele está fazendo. Olha, essa foto é de hoje, se eu não me engano, ela é super recente. Irã Malfitano, por mais difícil que seja, sigo sorrindo e agradecendo, né? Olha, muito legal isso, porque ele diz o seguinte, né? Ele recebeu diversas mensagens de apoio dos internautas, falando que ok, não é mais gala de novela, mas o trabalho dele é digno, é honesto, vida que segue. A primeira aparição do Malfitano foi em Malhação, onde ele ficou de 2001 a 2003, e a sua última novela na Globo foi A Favorita, em 2008, quando ele viveu o personagem Orlandinho, que fazia par com Débora Seco. Quer dizer, de 2008 para cá, lá se vão 11 anos, ele, né? Mas ele foi não pra Record, né? Ele Ele foi para fez algumas Record, novelas ele na não Record. voltou para Globo, mas Isso. ele foi para Record, fala. Não, e 2016, assim, né, que ele saiu de lá? Isso. É, ó, o 2016 ator a está última longe novela. das telinhas desde 2016, quando ele integrou o elenco da novela A Terra Prometida da Record. Em maio desse ano, ele estava em cartaz com a peça 5 Homens e um Segredo, no Rio de Janeiro. Mas para a Globo, ele não voltou e ele está fora das novelas há 3 anos. Mas é muito digno. Eu acho que Claro. a gente não pode ter vergonha de nenhum trabalho que a gente faz. Gente, claro tanto que tem engenheiro, tem advogado, tem Sônia, tanta gente, né? do jeito que Com o país diploma está, e tudo. eu já peguei trabalhando. piloto de helicóptero que tem helicóptero, aí ele Sério? teve problemas com o helicóptero dele, que ele na verdade, ele era sócio. Sim. E assim, o cara falou, Vambora. pegou e tá tudo certo. Ele falou, eu preciso, entendeu? E eu não tenho problema de ir à luta e trazer o sustento para casa. Nossa. Então, assim, parabéns a todas as pessoas que têm a mesma dignidade que o Claro. Irã tem de falar assim, não, eu quero trabalhar, eu preciso Exatamente. trabalhar. E olha aí o Leva apoio a que está vida sorrindo, recebendo. né? Vergonha Ele é roubar. bom ator. Logo, logo ele vai ser chamado aí para fazer novela. Com não existe mais aquele certeza. período de longos contratos. Tem que se Por virar obra, por né? De obra. repente. Mas teatro, eu concordo cinema, que, às vezes, televisão. por exemplo, ele é um ótimo ator. Às vezes por 3 ou 2 diretores, ou um só, às vezes não deixa o cara retornar, não deixa o cara voltar, entendeu? Tem muita panelinha, mas enquanto então, isso não se resolve, a gente não sabe se um dia vai ter jeito, vamos trabalhar. É isso, Vergonha isso, é né? roubar, Trabalha lá no não canal é do Felipe trabalhar. Campos. O que foi? Põe ele no canal do Felipe Campos para É trabalhar. verdade, no canal do YouTube do Felipe Campos. Direto para o Rio de Janeiro com o Marcos Oliveira, o Beisola e a nossa repórter Julia Alves. Se você sabe lidar com esse sobe e desce, sabe? Que faz parte da sua carreira. Eu acho que cada um tem um caminho. O meu caminho é esse. Por pior que seja o trágico, a gente tem que rir. Não dá pra ficar muito meu mundo caiu. A gente também conversou sobre sua saúde, né?
Você falou que já luta há bastante tempo aí em relação à sua saúde. Eu teve uma coisa chamada fístula, entendeu? E aí foi infecção em cima de infecção, e gastei muito dinheiro com isso, entendeu? Então sempre tenho essa coisa marcante na minha vida, que é lutar normalmente e lutar para sobreviver com a minha Você saúde. é diabético, né? Sou diabético. E como conseguir cuidar da saúde, da vida, sem trabalho? Querida, a gente joga pra cima, se não cair, caqui desce. Não é? É uma preocupação muito grande, Minha Marcos. filha, eu sou da época que você não tinha médico, não tinha nada, mas você ia lá Na rezadeira, na bezedeira. A bezedeira dava um chazinho, você rezava e ficava bom. É verdade, eu tô precisando de trabalho, eu quero trabalhar. Eu, como artista, não tive condições de pagar meu INSS. E talvez eu não tenha INSS. Então eu tenho que trabalhar até a minha morte. E eu tenho isso, bicho, com grande prazer. Porque ficar aposentado, parado, esperando a morte chegar, comigo, De casa. não. E saiu nessa nota também dizendo que você estava pensando em se mudar, que você mora aqui no bairro da Zona Sul, para diminuir custos. É verdade? É verdade, eu tenho que sair daqui. Porque é muito caro, meu padrão de vida diminuiu, não posso sustentar mais isso, eu não tenho mais condições, entendeu? Eu tenho dívida para pagar em banco, sabe? Eu tenho que fazer um monte de coisa na minha vida, eu tenho que cuidar da minha saúde, não posso comer qualquer coisa, é diabético, eu tenho que tomar remédio, um monte de coisa. Então, bicho, vamos abaixar a bola, entendeu? Vamos para outro lugar que seja mais barato e compatível com a minha realidade. Ah, que Tá bonitinho. aí, muito consciente realmente o Marcos Oliveira, o Beisola. Nós vamos girar, a gente volta já já.